Eu quero começar esse vídeo dando um recado de que o livro que eu vou falar hoje, ele é um romance erótico. Eu vou tentar não falar nada que contém dentro dele, não apenas pelo erotismo, mas também para não dar spoiler. E mesmo assim eu estou avisando que esse livro é proibido para menores de 18 anos. Olá, seus lindos! Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre uma leitura que eu fiz recentemente, que é a História do Olho, do George Bataille. Esse livro é um romance erótico que narra a história desse narrador sem nome e da sua amiga Simone e dos desejos sexuais que eles têm e das maneiras como eles vão adquirindo essas experiências sexuais e das obsessões e da violência extrema que tem nesse livro para alcançar o prazer sexual. E a história ela vai crescendo dessa forma até chegar num final que assim que é, acho que é o ápice da violência, vamos dizer assim. O George Bataille nasceu em 1897 no interior da França e morreu em 1962 em Paris. Ele foi um autor, filósofo, ensaísta e um membro muito importante para o crescimento do movimento surrealista. Esse movimento ele nasceu na década de 20 em Paris e ele acreditava que as camadas de controle, de cultura que nós colocamos à nossa frente nos impedem de chegar à verdade. Era um movimento que acreditava que quanto mais próximo nós estivéssemos do nosso inconsciente, mais próximo nós estaríamos da verdade. E ele surgiu numa época em que a psicanálise estava começando a soltar as suas teorias para o mundo, uma época em que Freud estava causando bastante polêmica com as teorias dele. Então, o Bataille ele pega bastante disso desse surrealismo e usa para escrever História do Olho. Em 1925 ou 27, não me lembro, o Bataille começa a fazer psicanálise, porque ele tinha essa dificuldade enorme de conciliar o lado filósofo dele com o lado dos desejos sexuais que ele tinha. Então o psicanalista dele sugere que ele passe para o papel tudo aquilo, que ele escreva. E é exatamente isso que ele faz, porque é quando ele cria a História do Olho. Ele publica esse livro primeiro em 1928 sob um pseudônimo e de uma forma clandestina. E um tempo depois ele reescreveu esse livro, né? E ele enxugou bastante as coisas e deixou tudo muito mais orgânico e influenciado só pelos desejos. As pessoas ficaram mais secas, né? E é exatamente assim que é a narrativa, uma narrativa direta, seca e real, sabe? É uma narrativa realista, bem direta mesmo. E é inclusive essa segunda versão que é a mesma que está aqui nessa edição da Cosaque Naif. O Bataille, ele acreditava muito que não existia erotismo sem transgressão. Ou seja, que a gente podia transformar tudo aquilo que fosse ruim em uma coisa boa e uma coisa que desse prazer. Como, por exemplo, ele acreditava no erotismo através da escatologia, no erotismo através da dor, né? Tudo aquilo que a gente tem em mente que causa dor, na verdade pode ser algo que pode ser transformado em uma coisa que nos cause prazer. E ele acreditava muito nisso. Ele também acreditava que o erotismo estava muito ligado à morte, que o erotismo e a morte estavam juntos. E isso é muito presente no texto dele. Existem várias cenas, vários momentos em que você vê claramente a conexão do erótico com a morte. Eu não vou mencionar as cenas, que é pra não dar spoiler nem nada do tipo, mas você vê isso tudo muito claro dentro da escrita dele, dentro do contexto, dentro dessas alusões que ele faz. Depois que a gente lê esse pequeno final do livro, a gente consegue entender que essa metáfora envolvendo o olho e uma metáfora envolvendo líquidos também, e que tudo isso está ligado diretamente ao pai dele. Como eu disse antes, o pai dele ele era cego e paralítico. Então o pai dele ficava sentado numa poltrona e quando ele precisava urinar, ele urinava ali mesmo. E o Bataille tinha isso muito presente, muito vivo dentro dele. E ele lembrava perfeitamente que quando o pai dele ia urinar, o pai dele revirava os olhos e aparecia só a parte branca. Então ele tem isso muito presente na cabeça dele. E é aí que a gente volta ao surrealismo, porque ele acredita que nós ligamos uma coisa a outra através das formas e não do seu significado. Então com isso ele faz
ele pega o olho e liga ao ovo. Tem muitas cenas aqui com ovos e cenas com leite. Então ele liga o olho aos ovos, o leite ao líquido que era a urina do pai dele e essas coisas. E é exatamente isso que ele vai fazendo aqui. Ele cria essas metáforas através das formas, colocando dentro disso tudo uma maneira de extravasar os traumas e a culpa que ele sentia também por ele ter abandonado o pai dele lá para morrer sozinho, né? Então ele coloca tudo isso dentro desse texto, dentro dessa história, que é a história do olho. Essa história ela é um pouco difícil de entender, um pouco difícil de interpretar, na verdade, ela é bem hermética. Então essa edição aqui, ela tem um final com um apêndice, com alguns textos de apoio, que ajudam bastante a entender bem o que o autor queria passar. E eu gostei bastante, isso realmente foi de bastante ajuda. E eu acho que o que ele quis transmitir mesmo era essa ideia de transgredir, né, as coisas, de se opor às coisas ditadas por um padrão social, se opor às ideias de limpeza da sociedade, vamos dizer assim. E eu achei isso bem interessante, a forma com a qual ele consegue passar isso para o leitor. Essa história é uma história bem difícil de entender, uma história um pouco complicada de interpretar, ela é bem hermética mesmo. Então, assim, essa edição ela tem um final com apêndice, com alguns textos de apoio que ajudam bastante a você conseguir compreender o que o Batalha queria passar. E eu achei isso bem legal porque realmente ajudou. E eu acho que a ideia dele era exatamente essa, de passar pra gente que nós devemos transgredir as ideias das coisas, que a gente deve se opor à sociedade, ao que é dito como limpo. E é essa ideia que ele vai passando aqui. E ele passa isso de uma forma bem direta, de uma forma que você não consegue se desconectar do foco. É uma coisa bem seca, sem sentimentos, vamos dizer assim. Os personagens são orgânicos e completamente influenciados pelos seus desejos sexuais. Então ele passou isso de uma forma bem focada e bem direta, sem tirar o leitor dessa ideia que ele queria passar. E isso me agradou bastante. Não é assim exatamente uma história da Marcela, que é uma das personagens que aparece aqui, da Simone ou do narrador, sabe? É uma história sobre o olho, sobre essa metáfora e sobre os traumas que o Batalha passou durante a sua juventude e as culpas que ele carregava com ele. Pelo menos essa é a forma que eu interpretei. Eu gostei bastante desse livro, eu achei a história muito boa, muito legal e é bem rápida de ler. Eu dei 5 estrelas para ele e favoritei também, porque realmente foi até uma leitura maravilhosa até agora. Talvez, quem sabe, vai ser uma das melhores leituras do ano, mas vamos ver por aí. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Diz aqui nos comentários o que você achou do livro, se você já leu, se você não leu, se te interessou. Essas coisas. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, de dar um like no vídeo que ajuda na divulgação e de se inscrever nas redes sociais para acompanhar as novidades por aqui no Café com Livro. Um beijo e até o próximo vídeo.